Opa, e aí, tudo bem? Olha, meu nome é Pedro Franklin, sou engenheiro de produção, especialista em marketing, growth marketing mais especificamente, e esse canal é o canal que eu resolvi usar não para falar de marketing em si, mas para falar sobre crescimento pessoal, crescimento profissional, ferramentas de produtividade. Sempre fui um cara maníaco, assim, bem sistemático, sempre, apesar de não me julgar ainda das pessoas talvez mais organizadas, eu sou sem dúvida das pessoas mais curiosas e mão na massa que eu já conheci, que eu já tive contato, tipo, até de uma maneira bem assustadora, possivelmente até tóxica, assim, nos últimos anos. Mas a parte que me chama muita atenção relacionada a essa questão de produtividade cara, como conseguir fazer muita coisa de uma forma bem feita e de uma maneira saudável. E só passa a se pensar dessa forma quem viola essas leis da salubridade, vamos dizer assim, né? Porque, cara, quando você trabalha igual maluco, bota a mão na massa e, cara, fica horas e horas, vira noite por dias, meses, anos, sem fim de semana, sem férias, sem nada, você meio que começa a estressar seu corpo, estressa seu cognitivo e você meio que começa a conseguir descobrir, inclusive, seus limites, né? O que é interessante, porém, eu diria que talvez, até diferente da prova, que não é tão saudável. Mas isso tudo pra dizer que minha vida toda eu sempre fui esse cara, né? Tipo, desde criança, sempre fui um cara super curioso, que eu sempre quis correr atrás de aprender tudo. E, cara, tudo que me interessava eu queria mergulhar e. Aquele verdadeiro nerd, sabe? E. Nerd que eu digo como característica do cara curioso que quer correr atrás e, porra, aprender. E beleza. Só que eu sempre fiz isso sem muito método estruturado. Então pegava livros para ler, pegava curso para estudar. Então dava o meu melhor ali, claro, para ir aprendendo. E essa força bruta, até de certa forma me orgulha, porque me ajudou a construir, cara, uma carreira legal. Então uma carreira profissional legal, de ter trabalhado em projetos legais, de ter conquistado coisas pessoais legais também. Sonhos, dentre eles, poder viajar e tal, pô, isso foi bem top. Só que isso foi suficiente, foi legal bom, até aqui, né? Então, durante a minha adolescência, durante a minha fase adulta jovem, e agora aos 33, acho que à medida que você vai envelhecendo, a parte bonita é que você começa a questionar algumas coisas, né? Então, não necessariamente o que fazia sentido no passado agora faz sentido pro Pedro de agora. E o Pedro de agora é um cara que acabou se conscientizando em relação a beleza barra necessidade de métodos, né? Então, poxa, meu background é engenharia de produção. Então, como engenheiro de produção, eu vi metodologias e métodos a vida toda. Então, meio que de maneira empurrada e forçada, né? E talvez com a com a maturidade não tão certa, né? Então, tipo, talvez foi na época que eu vi e comecei a me conscientizar sobre isso. Eu ainda era bem inocente, um pouco inexperiente, né? Ainda não estava no mercado de trabalho nem nada. Mas ainda assim a parte teórica eu vi. E é só agora aos 30 anos que eu tô meio que 32 anos, 33 anos, que eu tô meio que despertando pra importância disso. E, cara, apesar de nunca ter ligado esses pontos, né? Hoje eu consigo conectar esses pontos de interesse porque, apesar de na época eu não entender disso, eu sempre me interessei muito em tentar ser produtivo, né? Então, como tentar fazer mais em menos tempo e tal. E apesar de nunca até então ter encontrado a resposta para isso, é, eu não posso falar que não me interessava. Eu sempre me interessei muito, sempre li muitos livros a respeito disso. E de leitura de livros, você começa a tentar aplicar uma coisa ou outra, né? Cara, já apliquei alguns bons métodos de produtividade. Um deles que é incrível, assim, é bem legal. É o método do GTD, Getting Things Done, do David Allen. Um livraço, assim, que vale a pena ler e tentar aplicar. Mas de qualquer forma, nessa minha jornada, como eu falei, o cara bem curioso, mão na massa e tal. O cara que é curioso e mão na massa, inclusive engenheiro, é uma pessoa que não tem medo de botar a mão em lugares que a galera não bota, né? Então, por lugares feios, eu tô me referindo a código, a botar a mão na massa, fazer sistemas. Então, apesar de não ser desenvolvedor nem nada, eu sempre me aventurei a tentar meter a mão para construir coisas que fossem úteis para mim, para minha vida. Cara, mais especificamente, de 6 meses pra cá, vai, 6, 7 meses pra cá,
nesse mundo que a gente está vivendo agora de IA, né, IA generativa, eu comecei a ver oportunidades muito boas de estar construindo coisas, né, para que vão melhorar o meu dia a dia. E finalmente eu sinto que eu comecei a encontrar esse meu caminho do aumento de produtividade, de você sentir que você finalmente está conseguindo chegar no seu potencial de crescimento do que você queria fazer e de execução, e você se sentir bem consigo mesmo. E é para isso que eu tô aqui, é por isso que eu criei esse canal, é por isso que você está assistindo esse vídeo. E porque há 6 meses atrás eu comecei tipo assim, depois de testar não só metas, mas também testar uma porrada de ferramenta que tem no mercado, hoje eu finalmente encontrei uma que é aquilo, tipo assim, não sou apaixonado por ferramenta, hoje é a ferramenta que funciona pra mim, mas amanhã pode não ser mais, pode surgir outras, então viva a concorrência, mas por enquanto a que tá tipo, me chamando muita atenção é o Notion. Então no Notion eu consegui construir bastante coisa que me ajuda muito no dia a dia, mas me ajuda tanto e ao trocar ideia com amigos, pessoas que trabalham comigo em projetos, em mais de projetos, e enfim, pessoas do mercado, eu vi que o que eu estou vivendo com o Notion, com essa mistura poderosa de sistema com mais IA, é um negócio que eu estou vendo pouca gente falar sobre, né? Então essa parte de gestão do conhecimento. Porra, Pedro, que nome feio pra cacete, gestão do conhecimento. Cara, gestão do conhecimento é uma ciência que inclusive é uma disciplina que inclusive da engenharia de produção, né? Eu fiz com opção optativa, na época eu dei uma cagada muito boa para isso, mas de qualquer forma, apesar de ficar no automático nas aulas, tipo, eu escutava assim, e hoje eu consigo ver o poder dela, porque a gente está num contexto de mundo que, meu irmão, nunca na história da humanidade a gente teve acesso a tanta informação como a gente tem hoje. Então, cara, isso nunca existiu. E isso é bom e é ruim, porque a parte que é ruim é que, cara, para você, apesar de a gente ter um acesso infinito à informação, para você saber filtrar, usar, separar ruído do que é verdade, você, como pré-requisito, precisa ter um lastro, precisa ter um histórico aí, você precisa ter fundamentos. Então, de qualquer forma, essa então a parte ruim é que pessoas sem fundamentos, sem background, sem nada, a galera pode acabar usando IA para reforçar vícios que não necessariamente são verdade, e a partir daí talvez não vá estar se educando da maneira certa. Mas a parte boa é que para quem busca a verdade, quem busca conhecimento, quem busca crescer, e quem busca sobretudo os seus interesses, a gente está num mundo incrível, a gente está talvez no melhor contexto de mundo da história de todos os tempos, para se buscar seus próprios interesses, para você buscar se desenvolver, crescer. E no final das contas é sobre isso que eu vejo que é esse canal aqui, essa oportunidade. Eu por muito tempo eu pensava, cara, eu por vir do mundo do marketing, né, eu fui responsável por lançar uma galera aí, né, então fazer a galera vender curso, crescer comunidade e tal. E apesar de ter bastante know-how de marketing, bicho, eu não me vejo falando tanto só sobre marketing, né. Falar sobre marketing é legal, mas eu gosto muito dessa parte de conhecimento. Eu sempre fui um cara que sempre me interessei por tudo, cara. Tipo, tu pode pensar, sei lá, aprendizagem de idiomas, marketing, desenvolvimento, investimento, criptomoeda, bicho, religião. Cara, bicho, pensa nos temas mais bizarros e diferentes, eu já li algo sobre. Então, é um negócio que, na verdade, é a coisa que mais me orgulha, essa parte de ser curioso, correr atrás e ler. E IA é o mundo que potencializa esse tipo de pessoa. E eu quero poder falar justamente sobre isso. Eu quero poder cooperar para fazer com que as pessoas possam seguir os próprios instintos, seguir os próprios interesses, inclusive, possivelmente fazer desses interesses carreira. E cara, isso tudo para dizer que eu venho do mundo de informações perdidas, né, da pessoa que sempre teve muita força na massa, sempre teve muita força de vontade para botar a mão na massa, para anotar, para aprender, mas ao mesmo tempo a pessoa que era pouco produtiva. Então eu perdi minhas anotações, perdi as informações, quantos cadernos, quantas coisas eu já anotei, quantas já ficaram por aí, eu já nem lembro. Então a parte que é triste disso é que você é aquilo, cara, nosso cérebro ele não foi feito para guardar informação, a gente guarda o básico, mas é como se ele fosse feito ao longo do tempo, você ir perdendo as informações e vai ficando no seu subconsciente. E a verdade é que no mundo de hoje, no mundo digital, a gente tem a possibilidade de passar
a partir de agora, a dar um passo adiante e organizar as ideias e informações que chegam. Então, tipo, conceitos como, por exemplo, o segundo cérebro, que inclusive é uma metodologia que é muito boa, por sinal, inclusive é a que eu uso no meu Notion. Cara, é um negócio incrível, porque você meio que passa a ter a humildade de aceitar que, meu irmão, seu cérebro não vai lembrar de tudo. Mas que você consegue fazer uma extensão do seu cérebro na nuvem para você saber alocar e guardar as informações que são realmente importantes para você. Então, vão ter informações que você vai precisar na hora, vão ter informações que você não vai precisar na hora, mas em breve você vai precisar. Vão ter informações que, cara, vão servir para apoiar alguns projetos que você esteja trabalhando. E, por fim, vão ter informações que você não vai precisar tão cedo, mas que você sabe que são relevantes e que podem ficar guardadinhas ali para um dia que você precisar. Então, o segundo cérebro, eu dei uma resumida bem boa, mas ele é a metodologia que te ajuda nessa parte, o que eu acho que é incrível, porque hoje, virtualmente, tudo que eu faço, tudo que eu vivo, no meu trabalho, na vida pessoal não, mas depende da parte da vida pessoal, mas no trabalho, tá tudo documentado. Cada reunião que eu participo tá transcrita. Cada coisa que eu tô fazendo tá documentada no meu Notion. E quando tá tudo documentado, tá tudo feito assim, você meio que consegue externalizar a informação para estar de fácil acesso ali para você, seja para você usar no trabalho, seja para você construir alguma coisa. Então, eu acho que a gente está num mundo bem bom para que você consiga, em função do que você vive, do seu trabalho, do que você trabalha no dia a dia, você pode documentar literalmente tudo para gerar conhecimento. Então, tanto para você gerar conhecimento, como para você compartilhar conhecimento. Então, de uma certa forma, esse é o meu movimento aqui, né? Com esse vídeo, com esse canal. É um negócio que eu queria passar a vocês, que do cara que da vida toda sempre teve muita vontade, mas sempre foi super desorganizado, que está já... Daqui a pouco eu vou completar um ano. Tipo, se sentir cada vez mais organizado e essa organização tá trazendo resultado. Tipo, resultado eu não tô falando de dinheiro, essas paradas, isso vem com o tempo, né? Mas tô falando de crescimento. Tipo, tô sentindo que, porra, tô evoluindo, sabe? Isso é maneiro pra cacete. Porque, cara, se você cresce no que você faz, se você se sente evoluído, se sente evoluindo, meu irmão, o resultado, inclusive financeiro, vai vir, sabe? Porque quando você joga um bom jogo, um jogo bem jogado, meu irmão, quem joga o jogo bem jogado também vai saber reconhecer o cara foda que tá do outro lado, sabe? Então bom, é o meu tipo de pensamento aqui. E essa é a minha ideia para esse canal. Então, tanto aqui no YouTube, quanto no LinkedIn ou no Instagram, eu vou estar compartilhando essa minha jornada, essa minha trajetória. Eu não sou um cara melhor que ninguém. Eu sou mais um que está buscando correr atrás de fazer a IA potencializar, né, meus próprios interesses, meus próprios sonhos. E, cara, se você tem esse interesse também em querer aprender e evoluir, eu acredito que por aqui você vai ter um excelente parceiro de jornada que vai estar te atualizando em relação ao que você precisa estar sabendo, ao como as coisas estão evoluindo. E eu vou estar falando sobretudo sobre essa parte que eu não vejo ninguém falando, que é a parte de conhecimento, ganho de conhecimento, como conseguir filtrar o que é ruído do que é verdade, como você consegue potencializar a sua vida, como você pode potencializar a sua vida com IA, ou potencializar a sua situação profissional com IA, seu negócio com IA, tanto faz. Mas eu sei que a gente está num mundo hoje que a gente segue aprendendo e estudando como a galera fazia desde a época lá do Gutenberg, irmão. Tipo assim, desde a criação da imprensa, 1500. Então, de 1500 até hoje, 2025, meu irmão, são quase 600 anos, mais de 500 anos que se aprende e se estuda da mesma forma, quando na verdade hoje a gente consegue interagir com o conteúdo, a gente consegue fazer o conteúdo antes de interagir com a gente, saber quem a gente a gente consegue meu irmão, literalmente documentar a nossa vida profissional e pessoal e usar isso a nosso favor, sem retrabalho. Então, tipo, é como se fosse uma baita de uma pista rápida em que, meu irmão, é uma oportunidade infinita de ganho de conhecimento. E eu quero falar disso, eu quero poder me aprimorar nisso, eu quero poder potencializar você e cada um dos nossos amigos que vão estar acompanhando a gente aqui também nessa jornada. Eu quero conseguir ser parte desse movimento de brazucas, assim, que vai estar mostrando um bom caminho para quem quer seguir ele. Tipo assim, cara, meu irmão, tu quer se desenvolver no xadrez, meu irmão? Você quer se desenvolver, porra, jogando, sei lá,
aprendendo táticas de futebol, você quer... Eu não sei qual é o seu interesse pessoal, você quer aprender, meu irmão, caçar borboleta, tanto faz, meu irmão. Caçar borboleta é um exemplo bem tosco, né? Não sei nem que eu falei isso, mas tipo assim, você quer... Sei lá, eu não sei qual é o seu interesse, cara, mas seja ele qual for, eu acredito que com o IA, essa mistura de vontade de aprender com o IA para potencializar, não só encontre as informações certas, mas também para te ajudar a estudar. Tipo, tem a vez, aí volta e meia vai ter material pesado, cara. Imagina, você é apaixonado por física, você quer estudar física quântica, você tá com uma dificuldade absurda. Meu irmão, você não precisa bater cabeça ali com um livro horas e horas e perder tempo agora com, sei lá, na internet. Meu irmão, você consegue fazer a IA te explicar de maneira simples e concisa aquele termo e conceito específico que você não sabia. Então, meu irmão, isso é um negócio sem precedentes, eu acho um negócio incrível. E hoje, cada vez mais, eu sinto que a gente está na era que quem souber gerir as próprias informações, organizar elas e usar elas para se potencializar, ou seja, fazer com que uma informação perdida passe a se tornar um conhecimento ativo e informação ativa para você usar no seu dia a dia, é a pessoa que vai sair na frente. Então, no final das contas, aquele negócio. Eu vejo muita gente... O clichêzão do momento porra, a IA vai te substituir. Só que a verdade, meu irmão, é que... eu posso estar enganado, mas eu não vejo que a IA vai vir para substituir o humano 100%. Eu diria que a IA vem para potencializar a gente. Então, uma recomendação de livro aqui é o livro do Homo Deus, do Yuval Noah Harari. Um cara, baita cara fera, assim, lá de Israel. Que ele meio que, dado a maneira como está o mundo hoje, que dá para inferir sobre o futuro. Ele é um historiador, um cara super conhecido de história, que, meu irmão, a visão que o cara tem, a visão única que o cara tem é espetacular, é incrível. E isso tudo para dizer que esse livro fala dessa parte do começo do humano ciborgue, né? Que é onde o humano vai meio que começa a se misturar com as máquinas. Então pensa você com seu celular, cara, seja ele qual for. Se você ficar, meu irmão, tipo 1, 2 dias, 3 dias, uma semana sem seu celular, você já sente uma falta, meu irmão. Sente meio que uma abstinência de não estar com seu celular. Isso, de uma certa forma, são os primórdios do humano ciborgue, né? Porque é como se o celular passasse a ser uma extensão do seu corpo. Essa metodologia que eu comentei aqui, por exemplo, a metodologia do segundo cérebro, ela é uma metodologia que envolve você abraçar a questão de você ter extensão do seu corpo. Tipo assim, não é mais sua mente guardando informação, é a sua informação sendo guardada na nuvem. Então, cara, isso é você ter a humildade de aceitar que, meu irmão, a gente pode abraçar a tecnologia para melhorar a nossa vida. E é um negócio que eu acredito demais, assim. E é isso, eu sou o cara ativo, eu sou o cara proativo, eu sou o cara que, na minha vida toda, eu odeio depender de pessoas, de qualquer outro contexto. Eu gosto de ser independente, buscar minha independência, buscar minhas liberdades. Só tive essa força bruta toda que eu tive na minha vida. Para poder conquistar essas pequenas liberdades, né, e ao pouco estar cada vez mais dependendo de qualquer outra coisa que não dependendo de mim, né? Então, de uma certa forma, eu acredito que quem tiver essa atitude também proativa em relação a IA, de aceitar, de ter humildade, de aceitar que, meu irmão, peraí, eu posso não saber nada de IA, mas, cara, eu tenho que mergulhar nisso. Tipo assim, a gente não tem alternativa. É igual, cara, luz. Meu irmão, você acha que na época que criaram eletricidade, tipo assim, um dia antes de existir a luz, beleza, nenhuma empresa, nenhuma pessoa usava luz. Mas a partir do momento que passou a existir a luz, quem demorou pra abraçar a luz, abraçar a eletricidade, ficou pra trás, pô. Isso aí é extensivo. A criação da roda, a criação do carro. Antes era carroça, passou a virar carro. Meu irmão, criação da internet. Antes não existia internet. Agora, qual empresa, qual pessoa não usa internet? Cara, agora existe a IA. E aí? Será que realmente faz sentido não querer abraçar a IA? Meu irmão, a IA veio pra ficar. E digo mais. A IA que existe hoje, a IA generativa, né? Não sei nem se é tão certo chamar de IA assim como na maneira popular como se diz, porque na minha visão a IA hoje é apenas um belíssimo gerador de respostas prováveis. E por resposta provável eu digo isso porque ela depende não só da base que treinou ela, como também das informações que você passa. Então, informações que você passa sobre você ou informações que você passa sobre o objeto, sobre a coisa que você está estudando ou perguntando. Então, no final das contas,
vai caber sempre a nós humanos conseguir otimizar os contextos para que as IAs consigam nos entregar o que a gente está buscando. Então, essa é a minha visão de hoje, em 2025, 2026. Minha ideia e projeto com esse canal e de tudo estar acompanhando essa revolução e esses avanços bem de perto. E hoje eu trabalho com pessoas e trabalho em projetos de empresas que eu ajudo todos eles a conseguir otimizar os próprios processos e negócios com o IA. Então eu vou estar sempre nessa crista da onda do que está acontecendo. E essa é a minha intenção, de estar trazendo isso para vocês, estar trazendo isso mastigado, para que eu possa evoluir compartilhando o que está acontecendo e o que eu vou aprendendo, e que vocês possam também estar absorvendo isso e estar aplicando no dia a dia de vocês. Então, no mais é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo aqui, bem real e bem sincero, em relação ao meu projeto, em relação ao que eu estou buscando. E é isso, pessoal. No mais, para quem quiser acompanhar aí, me siga lá no Instagram, @pedrofranklin_. Siga aqui o canal também. Se tiver interesse, ative o sininho. E é isso, cara. Tô no link aí também. Qualquer dúvida, quiser trocar ideia, manda DM no Instagram, vai ser um baita prazer. E é isso. Então esse aqui foi o primeiro dos vídeos. Eu fiz de maneira bem artesanal. Acho legal para trazer essa presença bem intimista, assim, com você que está me assistindo. É o primeiro dos vídeos do YouTube que eu faço. Então, possivelmente vai ser o pior vídeo do YouTube que eu já fiz. Daqui a 3, 6 meses, 1 ano, eu acho que eu vou olhar para isso aqui e falar, porra, acho que posso melhorar. Mas, porra, acho que foi sincero, foi legal e é isso que eu pretendo trazer para vocês. Sinceridade, verdade e a busca pelo crescimento. Fechou? Então, pessoal, é isso. Obrigado por ter me assistido. E, cara, me manda dúvida ou manda o que você quiser pra mim no Instagram lá que a gente conversa. Ou deixa aqui nos comentários. Valeu.